a hora do agronegócio, e hoje eu recebo aqui o presidente de uma organização interessantíssima, que é a fusão da UPL indiana com a Arysta, que ambas atuavam aqui no Brasil, mas com um conceito muito interessante, um conceito chamado Pronutiva, e que foi batizado com o nome de saúde vegetal, ou seja, algo muito interessante. Saúde humana todo mundo já conhecia, saúde animal, e saúde vegetal é o conceito que esta nova UPL passa a ter. Então, queria que dissesse aqui as boas-vindas a nós, e boas-vindas a esse Brasil, agora aqui com essa fusão, o Fábio Torreta, que é o presidente da UPL Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui na Jovem Pan e muito mais estar aqui com você, Tejon. Obrigado. Gosto muito do conceito, um conceito sistêmico de processo. Nessa discussão de agrotóxico, não é um produto, é uma biosoluções, muito correta essa estratégia que era a Arysta e que agora a UPL junto com a Arysta está tomando. Então, quais são as principais... Bom, primeiro, como é que fechou, né, essa nova companhia, como é que fechou o primeiro quadrimestre desta nova UPL no Brasil? Bom, bacana. Na realidade, a gente começou a trabalhar, né, no início de abril e estamos ainda nesse período de integração, Tejon, né, que você imagina que você tem que tocar o negócio e tem que ajustar, tem que criar, tem que mudar, né, muitas coisas dentro da companhia, processo, portfólio, e a gente fez isso de uma maneira muito rápida, Tejon. Em 3 meses a gente definiu equipe, a gente definiu portfólio, uniformizou políticas, processos, treinou e conseguimos crescer 2 dígitos altos logo de cara, ou seja, somando as 2 empresas, fomos além da nossa meta. A gente tinha uma meta de crescimento de 2 dígitos e a gente fechou acima disso. Então está todo mundo muito contente, né? Eu acho que a equipe eu estou orgulhoso da minha equipe, porque eles trabalharam muito, está todo mundo muito engajado, muito comprometido. Então foi um começo intenso, mas bom. Isso é ótimo, né? Eu estou imaginando, em 3 meses, não é? Em 3 meses você, nessa fusão, que fusão sempre tem confusão, também, não é? Um pouco de caos, né? Você tem crescido ali 2 dígitos nesse cenário brasileiro, né? Que é um cenário, vamos para uma super safra, ok, mas com conturbações, guerras comerciais, etc, etc. Agora, curiosidade sobre essa UPL, né? A gente ficou sabendo que tem lá, na Índia, uma companhia nascida lá de um fundador, um casal. Me consta que começaram essa coisa com $5 mil lá no início, e tem lá um senhor, uma senhora, né, que são os fundadores, o filho desse casal, mas me chamou a atenção essa senhora. Me conta um pouquinho sobre a presença desta senhora neste ambiente corporativo de uma companhia que deve estar entre as 5, 6 maiores do mundo. É isso mesmo. Não estamos falando de uma companhia na 20ª posição. Entre as 5 maiores companhias de química do planeta. Como é essa senhora? Olha, eu tive o prazer, né, de conhecê-la e é uma pessoa fantástica, né? A gente já vê, né, pela matriarca a mentalidade de dono, a mentalidade de deixar um legado, de estar próximo de cliente, de ter paixão pelo que faz e de trabalhar a longo prazo. Então, assim, isso é bacana, né, quando a pessoa não está pensando no trimestre, no ano, né, como mais e mais as companhias hoje estão operando, né. Se eu for falar um pouco dela, você sente que é uma pessoa visionária, não está falando em 1, 2 anos, projetos, né, de vida, né? Projetos muito de vida. Muito interessante. Fenômenos novos nesses nossos mundos corporativos que pensam muito, assim, fundos, né, são também excelentes, corporações com muitos acionistas, e ali você, Torreta, tem a oportunidade de conviver ali com um dono e com um casal de fundadores interessantes. Mas vamos falar sobre a UPL,
e as suas metas com relação ao Brasil e a importância estratégica dessa visão que vocês carregavam já da Arista, neste conceito, um conceito educador, sistêmico, com relação à qualidade nutricional dos vegetais, da planta, num mundo que vai cada vez mais estar cobrando segurança alimentar, sustentabilidade. Como vocês vão levar agora isto para todos os cultivos? Olha, na realidade, né, esse conceito, né, Pronutiva e que tem como finalidade, né, obter a saúde vegetal, ele está contaminando, acho que a empresa inteira, né, em termos de propósito e de estratégia. Em que sentido? Quando a gente fala de saúde vegetal, como você comentou, é uma visão mais holística, né, da planta, é uma visão mais holística da produção. E é isso que nós estamos interessados, né, a entender que uma planta que desenvolve bem uma raiz ou que tem um arranque rápido, né, ela pode ser mais resistente a uma doença, como são as pessoas, né? Então a gente começa a olhar, né, a proteção de plantas de uma maneira bem diferente, interagindo, né, um mundo biológico, com bioestimulantes, fisioativadores ou produtos de biocontrole, com o mundo químico, o bom químico, em termos de meio ambiente, resíduo, toxicidade. E nós estamos pondo mais uma pitada que é esse mundo digital, que eu acho que vai ser muito bacana, no sentido de otimizar fatores de produção, de reduzir, inclusive, o uso de químicos. Então a gente está começando a olhar como um sistema, visão holística, e por que e a gente acredita nisso, na combinação de fatores. Não achamos que é só olhar tem que olhar tudo junto e eles se complementam e eu acho que aí a gente tem a melhor resposta. Muito interessante esse adendo, quer dizer, essa coisa toda que é uma reunião de detalhes, né, que você forma ali eu diria um design thinking, né, diferente, exige uma gestão digital, porque você passa a ver coisas que o olho humano não vê. Você começa a ver nano detalhes disso tudo, portanto isso tudo vai vir incorporado a uma educação de gestão digital, é isto? Exatamente, eu acho que, né, em termos digitais, se olhar para o passado, vai ter uma visão errada, tem muita coisa acontecendo agora, tem muita ferramenta interessantíssima para melhorar a gestão, para aumentar a eficiência produtiva. Então, eu acho que todo o mercado estão com projetos digitais, nós também estamos aí pelo menos com 4 startups, com 2 projetos muito próximos já de serem lançados no campo, e nesse sentido, no sentido de maximizar o uso de insumo, no sentido de aumentar a eficiência produtiva. Interessante. Índia. Os estudos com relação aos próximos 20 anos, 25 anos, colocam 3 países com os 3 maiores PIBs do planeta. A China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo e a Índia em terceiro lugar. Ou seja, a Índia, ao lado da China, significam 2 mega e gigantescos mercados de relacionamento. Hoje, com a China, minha percepção, nós temos vínculos já muito mais efetivados. Na área de trading e também na área da dependência, digamos assim, entre aspas, da importação dos ativos para os próprios químicos. Com relação à Índia, como é a nossa situação hoje nesta relação e o que ao termos agora no Brasil esta grande companhia que é a OPL, o que isso aqui também pode nos ajudar? Primeiro, creio, na menor dependência de ativos, que era só da China, passamos a ter um outro caminho da vinda desses ativos. Mas, além disso, que tipo de coisa isto pode nos ajudar no sentido da relação de negócios, de comércio? Acho que é um bom ponto, Tejon. Vou começar, né, uma resposta um pouco mais longa, mas, né, primeiro que eu acho que eu concordo com você, né, nós estamos muito distantes da Índia, né, e não dá para ficar distante de um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e que principalmente cresce a 7, 8% ao ano. Então, como você falou, né, além de ser uma potência econômica, esse país vai demandar alimentos, ou seja, o Brasil como
com essa aptidão que tem, né, e com o negócio forte de agricultura que ele possui, ele tem que conhecer, tem que se aproximar, né, e eu acho que a UPL, inclusive, sendo uma empresa indiana, pode ser um facilitador, e a gente quer ser um facilitador. Quando você me falou da visão, né, holística da saúde vegetal, e eu falei que isso estava contaminando na empresa, mas está contaminando nesse sentido. A gente entendeu que a nova UPL, né, sendo agora a quinta do mundo, tinha também como propósito, como missão, também ter a visão holística das cadeias produtivas. Então a gente quer se envolver não só, né, no químico, no biológico, mas a gente quer entender essa cadeia e ser um ator para aumentar a eficiência da cadeia. Uma das coisas é, sem dúvida nenhuma, o mercado indiano, que eu acho que a gente deve conhecer e que vai ter um potencial muito grande a longo prazo. O outro ponto, que é de curto prazo, diz respeito a você diminuir a dependência de agroquímicos da China. Hoje a China é responsável por 60% ou um pouco mais de todos os agroquímicos do mundo. E a gente sabe que hoje tem um problema na China, né? Então eles estão tendo restrições, o que é bom, ambientais, eles estão colocando mais fatores de segurança na produção, né, além de ambientais, mas o que está acontecendo? Está fechando muita fábrica, está reduzindo a produção e estão aumentando os preços. E a Índia está se colocando como uma alternativa, né, de síntese de ativos. Então isso também é um ponto estratégico bom. Assim, para os nossos telespectadores, internautas, ouvintes, a gente usa os defensivos no Brasil, mas nós importamos as matérias-primas que compõem esses defensivos. Portanto, nós temos uma dependência, e no fertilizante também, temos dependência externa de fertilizante, dependência da química, portanto o Brasil precisa olhar isso. Agora uma pergunta curiosa que me surge, não estaria na hora também do Brasil produzir aqui internamente essas sínteses, esses ativos? Eu acho que, sim, eu concordo com isso. Era difícil começar no passado, porque a China se colocou como um polo, né, um hub muito barato de produção. Né? A mão de obra custava pouco, a legislação muito, né, flexível. E como isso está mudando e a parte ambiental fica rigorosa, o que é muito bom, as pessoas começam a ganhar mais, o que é muito bom, nós começamos a ficar competitivos. Outras partes do mundo começam a ficar também competitivos em termos globais, né? Então, sim, eu acho que tem muitos projetos, né? A gente já faz síntese no Brasil de alguns produtos e eu tenho ouvido, não só da nossa empresa, de outras empresas, mas tem agora uma tendência de começar a trazer e desconcentrar essa síntese da China. O Brasil pode ser muito interessante. Um local para isso. Isso significa empregos, indústria, uma série de benefícios. Olha, o fertilizante também a gente tem que olhar com muito carinho. Aliás, quando olhamos esse conceito que vocês desenvolveram de Pronutiva, de saúde vegetal, isso já envolve o aspecto também na nutrição de solo. Exato. Né? Ou seja, você já está envolvendo ali o mundo dos nutrientes, né? Não só dos defensivos. Né? Não, eu acho que nutrição e proteção, elas andam totalmente juntas, né? E essa visão sistêmica, então, por exemplo, mais e mais a gente vê que certos micronutrientes podem acelerar o crescimento vegetativo, o crescimento radicular, então você concilia isso, né, com um produto que vai combater um nematóide, um fungo, então realmente as respostas são... levado a uma escala maior, tenderá até a diminuir a necessidade clássica da base de fertilização, né, dos famosos NPKs só. Né? Você passa a ter até uma racionalidade maior no uso do adubo. Eu não tenho dúvida disso, uma racionalidade maior no uso do adubo e no uso do defensivo. Na medida que você tem um conceito holístico, o que a gente tem visto, né, na prática, com grandes produtores, então não estou falando de uma escala pequena de produção,
mas um Hasegawa que produz, né, alface em 1.500 hectares, um Roqueto, um Trebesca, e gente grande. E a gente consegue, dentro dessa linha, às vezes reduzir 30% o uso de insumos, né? E sem prejuízo ou aumentando produtividade. É usar, mas usar melhor. E usar na hora certa e o que precisa, né? Ou seja, é o caminho que a gente vai para o futuro. Uma coisa que também me chamou a atenção no evento que vocês realizaram lá na Índia, o tema era os próximos 50 anos. Uma síntesezinha para nós aqui. Que coisas, os nossos aqui internautas ouvintes da Jovem Pan, o que vocês falaram dos próximos 50 anos? Poxa, isso é um segredo da opinião. Não, estou brincando. Na realidade, eu acho que é interessante, é um exercício, né, que eu acho que todo mundo, toda empresa tem que fazer, né, de tentar ver o que vai acontecer, um exercício super difícil, né, que vai precisar ter um monte de ajustes, mas nós não temos dúvida, né, que o nosso negócio passa a não ser só agroquímico, a gente já sabe disso há algum tempo, né, entramos nessa parte de biológicos, de nutrição, de fisioativadores, provavelmente vamos ter que entrar em maquinário digital, então a gente começa a ver né, uma mudança muito grande, né, muito grande. Ou seja, é um complexo sistêmico de várias ciências, né, é isso, que estarão ali se misturando. Até máquina, né? Até máquina. Você falou, até máquina, né? Até máquina. Meus queridos amigos, onde eu trabalhei na Jato, se cuidem, hein? Porque até máquina vem por aí. Bom, meu caro Fábio Torreta, presidente da nova UPL Brasil, que recado você tem para os distribuidores, né? O pessoal que tem um trabalho gigantesco, importantíssimo no Brasil, vão ter que aprender a mexer com esse conceito, não é, integrado, que não é só mais vender um produto ou dois. As nossas cooperativas, que mensagem você tem para essa turma que serão os grandes vendedores dessa ideia? Olha, a satisfação é que cada vez mais o pessoal entende esse caminho, né? Mas acho que o recado é que não é um caminho fácil, né? É um caminho muito difícil, é um caminho que exige que a gente seja ou exerça a agronomia, né? Que vá ao campo, que não fique seduzido pelo uso simples de produtos, né? Então é uma agricultura diferente, eu acho que é uma agricultura mais responsável, mais econômica, mais saudável, mas vai exigir muito mais trabalho da nossa moçada. Então a gente está contente porque eu acho que a rede de distribuição é parte fundamental nisso, faz um trabalho de assistência, né, no campo muito forte e nós estamos contando com todos aí nesse caminho do Pronutiva, das soluções híbridas, combinadas e com visão mais holística, né? Não só da produção, mas inclusive da cadeia inteira de alimento, porque nós temos que entender o supermercado, a exigência do supermercado, nós temos que entender a exigência da agroindústria, assim como do consumidor. Então isso, essa complexidade, né, não dá para fugir mais dela, né? Interessante. E vocês de fato têm vínculos com a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, nesse trabalho, porque é o sentido da cadeia produtiva inteira do agronegócio. E o último livro do professor Ray Goldberg, chegado agora, ele trata em inglês Food Citizenship. Seria uma agrocidadania, né? Um conceito que é mais holístico e muito mais amplo do que simplesmente olhar até vai além da própria cadeia de suprimentos, vai para o aspecto de água, de clima e tudo isso, ou seja, não dá para fugir disso. Pegando até um gancho, né, mas se a gente fala de água, né, se você pensar que aproximadamente, né, a água doce do planeta, né, de toda a água que tem é 2,5%, mas que 92% dessa água doce vai na agricultura, olha a responsabilidade que nós temos no manejo de água, que é um bem escasso, que vai ser escasso no futuro. Olha, incrível, né? Quanta oportunidade para a ciência, para a tecnologia e para a educação, porque isso significa necessariamente educação. Torreta, sua última palavra aqui para os produtores rurais, mas para os consumidores urbanos que nos acompanham, para o pessoal da cidade também.
Tá, não, eu acho que vou fazer duas mensagens bem rápidas, né? Eu acho que para os produtores é mostrar que, independente de preços de mercado, né, do açúcar ou do café, que podem não estar em um patamar bom, eu tenho visto, né, muita gente conseguir fechar os seus números, ir para frente, investir, focando aonde? Em fazer a atividade cada vez melhor, em produtividade, em tecnologia, em estar aberto para esse mundo. E isso é que é bacana no nosso setor, é um setor que se supera, resiliente e que está mostrando, né, o quão forte ele é na economia. Para os consumidores, o que eu gostaria de dizer, né, que, poxa vida, né, comam fruta, comam verdura, além de fazer muito bem, né, elas são super sadias, né? A gente tem visto que comparativamente, né, em termos de químicos, a gente usa muito menos, né, do que uma França ou do que um Japão. Eu nunca vi ninguém ir para o Japão ou para a França e falar, olha, não vou comer a salada porque tem agrotóxico, né? Não existe isso. Aqui o uso é muito menor, né? Os produtos são caros, ninguém gosta, é um remédio, ninguém toma remédio porque gosta de tomar remédio. Primeiro porque é caro, né? E segundo que não tem nenhum prazer nisso. Agora, hoje os produtos químicos estão ficando cada vez mais friendly, né? Antes se usava 4 litros por hectare, hoje não existe mais isso. O produto você vai usar 300 gramas, 100 gramas, né? E está todo mundo olhando o meio ambiente, é super regulado, né? E estamos aí combinando com soluções biológicas. Os biológicos, a adoção está crescendo, os produtos estão ficando de melhor performance, de melhor custo. Então, a indústria está ligada nisso, né? Em como ter alimentos que possam ser aceitos em qualquer parte do mundo. E o Brasil tem esses alimentos. Então, comam frutas e verduras. E, aliás, nós temos um déficit de consumo per capita em todo o mundo da hortifruticultura, não é? Podemos multiplicar por 3 aqui o mercado interno e oportunidades gigantescas de acesso a mercados internacionais também. A gente tem, em cada um, de A a Z, a gente tem ali oportunidade para crescer. E quando você falou do volume utilizado em defensivos, agroquímicos, que não me ceder, eu me lembrei das injeções de antigamente. Injeção de antigamente, a seringa era desse tamanho, o líquido gigantesco, vermelho, doía para burro. Hoje, as injeções são pequenininhas, uma agulha que você nem vê, e elas, a maior grande parte delas, indolor. A ciência efetivamente mudou. E vocês têm, aqui vamos encerrar agora com isso, vocês têm também algo genial, que eu admiro muito, que é o programa Aplique Bem. Vocês têm um programa de educar pessoas a utilizar a ciência, porque o problema não é a ciência, é o uso da ciência. Então, só para finalizar, relembre este programa de educação do uso científico da pulverização, por exemplo. É fundamental, porque os produtos são seguros, o que a gente tem que assegurar é a aplicação correta, como você falou. Esse programa Aplique Bem, ele não tem fins comerciais, ele já treinou quase que 60 mil aplicadores no Brasil. A gente tem 4 vans, é uma parceria com o Instituto Agronômico de Campinas, com o doutor Hamilton Ramos, um trabalho maravilhoso já de 10 anos, aonde a gente vai ao campo, né, não é PowerPoint, nada, vamos no campo, e fazemos toda a calibração do equipamento e para a segurança também para quem vai aplicar em termos de equipamento de proteção, dosagem correta, velocidade correta da máquina, bico correto, ou seja, é uma aula para garantir a aplicação correta, sem risco, segura. Muito bem. Fábio Torreta, um brasileiro aqui no comando da OPL Brasil. Um ótimo resultado no primeiro trimestre e um conceito muito positivo com relação a todas as demandas de responsabilidade social e de sustentabilidade. Parabéns e sucesso profissional a você e a todo o time aí da OPL e aos produtores rurais brasileiros. Prazer imenso estar aqui com você. Ok. Obrigado, Torreta. Obrigado. Felicidade.